No programa Jeremias Neto, a grande história entra no ar. Jeremias Neto. No programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, era tão difícil ter que ficar entre a cruz e a espada. Porque se de um lado eu amava minha mãe, e quem é que não ama sua mãe? Pois então eu amava e muito. Aliás, deixa eu consertar, eu a amo. Mas por outro lado eu também amava o meu pai. Ou melhor, deixa eu consertar, eu também amo meu pai. E por ser filha única, eu tinha a atenção dos dois voltada toda para mim. Então imagine você, eu, Verônica, filha única, amando minha mãe, mas amando meu pai também. Então quando eu completo 15 anos, eu estou numa idade complicada, porque é aquela fase em que a menina, moça, ela está deixando de ser adolescente, mas também não é adulta ainda. Em todo caso, aos 15 anos, a crise no casamento de meu pai com minha mãe se agravou. E nenhum filho que esteja te ouvindo nesse exato momento e seja fruto de um filho vindo de uma separação entre pais, nenhum filho gosta. Se você perguntar para um filho, você deseja, o teu pai e tua mãe brigam muito, você deseja que eles se separam? Não, eu não queria. Eu não queria, Jeremias. Apesar das brigas que eu via dentro de casa, eu não queria, mas não era como eu queria. Houve um momento em que, de maneira civilizada, o meu pai chegou para minha mãe e falou assim: olha, não dá mais. Eu vou morar num outro lugar, eu vou tocar minha vida, nós ainda somos jovens e você tem todo o direito de ser feliz assim como eu. Você está certo. Nosso casamento realmente, não posso dizer que tenha sido mal sucedido, foi muito bem sucedido, a começar pelos anos em que ficamos juntos, quase 20, pela filha linda que temos, mas é melhor cada um seguir o seu caminho. Vamos nos separar, vamos tratar da nossa filha com uma guarda compartilhada, deixa ela ser livre entre a tua casa e a minha, e será melhor para todo mundo. Nossa, Jeremias, eu participei de um bate-papo assim, na sala de estar e meu pai e minha mãe se assentaram dizendo: queremos conversar contigo. Verônica, preste atenção, você já é uma mulher, minha filha, você tem que entender, mas pai, mãe, por que tem que ser assim? Por que vocês não tentam mais um pouquinho? Por que vocês não tentam mais um pouco? Filha, porque um dia você vai compreender o mundo mais adulto. Não é tão simples assim, os adultos são complicados, sabe, filha? Daqui a pouco você também vai se relacionar com alguém e nesse relacionamento e relação você vai ver que nem tudo são flores. Não teve jeito, Jeremias. Por mais que eu argumentasse e tentei argumentar muito de que a separação seria inviável, meu pai achou por bem, permitiu que eu e minha mãe ficássemos num apartamento. Ele se mudou num primeiro momento para a casa de minha avó, lá permaneceu um tempo até que ele arrumasse um lugar para ele. E a vida seguiu, ninguém morreu. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém morre. Ninguém morre porque duas pessoas se separaram. Eu fiquei muito triste, encarei até um momento de depressão. Encarei um momento complicado, porque eu chegava do colégio, sabia que não veria mais nem minha mãe, nem meu pai. Descobri novos amigos no colégio. Eu acho que eu fiquei mais rebelde com a coisa da separação. Eu acho que, de fato, eu quis experimentar coisas novas na separação. Então eu fiquei meio que revoltada com as amizades que eu também possuía. Não é inveja, mas também é. Eu ia na casa das minhas amigas e via os pais de cada uma delas felizes. Aquilo me incomodava um pouco, sabe?
Aquela coisa tipo, todo mundo tem pai e mãe normal, menos eu. Eu encarei a separação assim. Então eu vou em busca, à procura de novas amizades e até um namorado eu arrumei. E aqui começa a minha história. Vou chamá-lo de Marcos. Marcos, o meu namorado. 2 anos mais ou menos haviam se passado. Eu estava prestes a completar 17, quando eu conheci o Marcos na casa de uma amiga, também uma amiga que eu conheci há pouco tempo. Fui apresentada a ele e nos apaixonamos. O Marcos, como é que eu vou te desenhar o Marcos? Fazia aquele tipo bad boy. Sabe o bad boy? O tipo bad boy é aquele cara cabeludo, tatuado, né? Que usa umas roupas diferentes, umas calças rasgadas. Me chamou a atenção. Sem dizer que ele era um gato, tá, Gerê? Ele era bonitão. E eu comecei a namorar o Marcos. Começamos a sair. A essa altura do campeonato, sim, eu morava na casa de minha mãe, mas também frequentava muito a casa de meu pai. Eu disse no início da minha carta que eu gostava muito de ambos. A minha mãe começa uma relação com um homem que eu não fui muito com a cara. Mas também ela não queria saber muito da minha opinião, não. Não, ela não estava se relacionando com nenhum bandido. Mas também não era alguém de quem eu poderia me agradar. Segui com a vida, segui o rumo da vida. O meu pai já mais quieto. Eu sabia até que ele tinha lá suas namoradinhas, mas nada que pudesse comprometer, ou pelo menos nada que ele estivesse levando a sério. E aí, com o Marcos de daqui, Marcos dali, e foi com o Marcos que eu perdi a virgindade. Eu não sei se está certo. E também não sei se está errado. Eu não sei, Jeremias, se o meu depoimento está correto ou se o meu depoimento está errado, mas eu estava tão envolvida e apaixonada e acabei fazendo amor pela primeira vez. Vindo desse trauma todo que eu expus para você. E você não vai acreditar, mas justo no dia em que eu perco a virgindade com o Marcos, justo no dia em que deixo de ser virgem, e vou colocar numa linguagem, eu sei que você apresenta suas histórias tanto no rádio como na internet, justo nesse dia eu engravidei. Uma única vez. Não que eu tenha me deitado com o Marcos uma única vez, mas na primeira vez que eu me deito com ele. Há um mix de sensações entre medo e euforia, medo e receio e alegria, descoberta e a mudança gera um pouco de complicação na cabeça da gente. Eu fiquei grávida. Eu engravidei do Marcos. E agora, né? Eu não contava com aquilo, eu comecei a sentir enjoos 1 mês depois. Uma amiga minha foi quem disse: Verônica, você tá grávida, você tá louca, você tá grávida, você tem relações sexuais com o teu namorado? Eu tive uma vez até agora. Pode acreditar, você usou algum método contraceptivo? Não. Então você está grávida, você tá com um rosto de grávida, você está com um rosto de mulher grávida. Pode crer que você faça o exame, eu vou na farmácia buscar. Pronto, foi dito e feito, eu havia engravidado. Eu havia engravidado e engravidei do Marcos, que até ali era o homem da minha vida, que até ali era o homem que eu havia escolhido para mim, mais velho do que eu. Eu estava com quase 18, eu também agora uma mulher. Mas ele com 22,
21 para 22. Para ser exata, 21 para 22. Eu tive coragem de contar para o meu pai. Eu não tive coragem de contar para minha mãe sobre a minha gravidez. Eu tive coragem de contar para o meu pai. Porque eu encontrava mais guarida no colo do meu pai. Eu encontrava mais compreensão no olhar do meu pai. Eu encontrava mais compreensão nas palavras de meu pai. Pai, eu preciso te contar, pai. Eu tô com medo de encarar a mamãe. Eu tô grávida, pai. Eu tô grávida. Eu tô esperando um filho do Marcos. Eu sei que eu errei. Não era o momento, não era a hora. E também não foi por falta de instrução, porque vocês sempre me instruíram. Eu não sei se foi excesso de mimo ou rebeldia sem causa. O fato é que eu tô grávida. Grávida, filha. Grávida. Verônica, você é nova, filha. Bem, eu sou teu pai. Eu tô do teu lado pro que der e vier. Você já falou com o rapaz? Eu já falei. E aí? E aí é que, sei lá, ele não se mostrou muito empolgado, não. Ele disse que tudo bem, que ele assume, mas que ele não casa. Ele disse que ele é pai, ele vai conversar com os pais dele, ele mora ainda na casa do pai e da mãe, ele assume a criança, ele vai assumir a criança, ele vai garantir os benefícios do filho, mas ele não está pronto para casar, não. E você, como é que você encarou isso? Bem, de certa forma, meio decepcionada, mas também não vou morrer. De repente ele não quer casar agora, mas quando ele vê a criança e a criança nascer, ele vai topar, ele vai casar comigo. Então eu vou falar com a tua mãe, filha. Eu vou conversar com a tua mãe e nós vamos ajeitar isso tudo. Então, Jeremias, eu primeiro contei para o meu pai. Depois de ter falado com o meu namorado, evidente. Eu contei para o meu pai, foi até a casa de minha mãe, os dois conversaram. Sim, eu ouvi uma meia dúzia de broncas de mamãe. E aí eu não tinha outro caminho, uma outra opção. E deixa eu dizer uma coisa aqui com a minha história. Uma gravidez antes do tempo atrapalha o processo natural da vida. Entenda, eu não estou dizendo que filho seja uma maldição. Não é nada disso, Jeremias, mas um filho no meio do caminho acaba que retardando alguns processos. Por exemplo, eu queria muito cursar uma faculdade. Fui impedida por isso. E ele se manteve. O meu pai foi até a casa dele. Falou com os pais dele e os pais dele também demonstraram resistência que ele se casasse comigo. Não vivi bons dias durante a gestação nem durante a gravidez. Sim, de uma coisa eu não posso dizer. O Marcos arcou com tudo, sabe? O pré-natal, o médico, os exames. Ele honrou de fato a palavra que havia me dado. Mas eu nutri e criei a esperança de que depois do nascimento do meu filho, ele iria me assumir também. Só que eu me enganei. O Luan nasceu tem 3 meses. Eu sou mãe de um recém-nascido, Jeremias. O Luan tem 3 meses, é lindo. Ele é uma mistura minha com o Marcos, assim, e nasceu um bebê bonito. Eu sou muito feliz enquanto mãe. E ele é uma criança adorável, perfeita, saudável. Mas o Marcos, ele me procurou na semana passada. Ele estava acompanhando muito de perto
todo esse processo de crescimento do Luan, do nosso filho, e ele mesmo não nega que o filho é dele, evidente, até porque é a cara dele. Mas a notícia que ele me traz é: Verônica, primeiro, eu não gostaria que você alimentasse nenhum tipo de esperança da gente ficar juntos. Por que você está dizendo isso, Marcos, agora? Porque eu estou indo embora do país. Porque eu vou realizar um sonho antigo. Eu vou embora para a Austrália. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu estou indo junto com um amigo. Os meus pais estão me dando muita força e eu quero que você saiba que nada vai faltar para o Luan. O meu pai, inclusive, me deu garantia, mas eu vou atrás dos meus sonhos. Jeremias, foi a mesma coisa de enfiar uma faca no meu peito, sabe? Para você ter ideia, o nervoso foi tão grande que o meu leite empedrou. Eu que estava amamentando tão bem o Luan, meu leite empedrou na hora, no mesmo dia. Eu fiquei tão abalada. E eu ia dizer o que para ele? O que eu ia dizer para o Marcos? Não vai. Não faça isso. Ele é livre. Foi aí que o meu pai me deu a seguinte ideia, e isso me faz te escrever. Filha, faz o seguinte. Eu sei que... Eu sei que ele registrou uma criança. Mas que é um conselho. Esse menino vai cair no mundo. E o Luan nunca vai ter referência paterna na vida. Tira o nome do pai. Tira o nome do pai da criança. E vá atrás da felicidade, minha filha. Você é jovem, bonita. Existem muitos rapazes por aí querendo se relacionar com uma pessoa como você. E inclusive assumir essa criança. Assumir, que eu digo, inclusive no papel. Eu tenho um amigo que é advogado e que me orientou sobre isso e me orientou a respeito. Pai, eu nem sei se isso existe. Existe, converse com ele. O teu filho tem direito a um pai. O que esse rapaz na Austrália vai poder servir? Você precisa de um pai para o teu filho. Você precisa de um pai presente. E você é menina ainda, você tem esse direito. Ter errado na escolha e por um ato inconsequente seu e criar a esperança de que ele poderia te assumir depois de ver o rosto da criança, foi tudo ilusão, minha filha. Deixa esse menino só no teu nome. Eu sou teu pai, eu te ajudo a criar esse menino. Já não precisa de nada de ninguém, não. Ele precisa de um pai. Ele não está precisando de uma pensão de R$500, não. Ele precisa de um pai na vida. Ele precisa ter um pai que assuma, que ensine o que é ser homem, os princípios, que tenha um pai como modelo. Rompa de uma vez com esse menino. Estou dizendo romper mesmo, tirar o nome dele, romper com os contatos. Se ele quiser que vá buscar os direitos dele na justiça, e eu duvido muito que ele queira. Quer que eu te fale uma coisa? Eu duvido muito que ele queira. Você entendeu, Jeremias, por que eu te escrevo? O que as tuas ouvintes fariam se no meu lugar estivessem?
Será que de fato a melhor coisa é esquecer? Deixar apenas o meu nome no nome do Luan e tentar reconstruir minha vida? Meu pai tem razão, eu acho, sabe? Ele precisa de uma figura paterna, não precisa de alguém que manda R$ 500 por mês, não. Verônica, se você está ouvindo essa história pelo YouTube, deixe o teu comentário. Obrigado. Sim, o nosso canal de histórias no YouTube é youtube.com/Jeremias Neto Oficial Tem Opiniões. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo. Eu ouvi a história. Pois eu, não? particularmente, eu não tiraria o sobrenome do pai do nome do meu filho. Com certeza eu não tiraria. Isso é uma prova que um dia o filho não pode cobrar nada do pai verdadeiro, se ele não tem nem o sobrenome. Então eu deixaria sim o sobrenome do verdadeiro pai no sobrenome do meu filho. Entendi. Tchau, fique com Deus. Amém. Obrigado pela tua opinião sincera, objetiva, honesta. E muitas são as opiniões que chegam aqui. Muitas são as pessoas que opinam e falam. Daniela. Boa tarde, Jeremias. Boa Sou tarde. Vanderlei, carreteira aqui de Sumaré. Vanderlei. E na minha opinião, acho que ela tinha que ouvir o pai dela e fazer isso aí sim. Ouviu O o pai dela pai? se mostrou legal, é um paizão mesmo, então não vai faltar nada não. E deixa a vida correr. O que tiver que ser, vai ser. Se um dia tiver que ficar junto, por a vontade de Deus, tá aí uma hora. Mas no momento, acho que o certo seria ela fazer isso. Porque ela vai ter apoio do pai dela, então, se Deus quiser, não vai ter problema nenhum, não. Deixa Entendi. o rapaz seguir a vida dele também, se é isso que ele quer, né? Minha opinião é essa. Fica com Deus e um bom final de semana para todos os seus ouvintes aí, para você. Deus abençoe a todos. Obrigado. Deus abençoe também. Quanta gente opinando. Deixa eu ver. Boa tarde. Boa tarde. É a minha opinião também a respeito do filho. Pois não. Ele vai para longe, ele não vai nem lembrar mais do menino. E a proposta que o pai dela fez é uma bela de uma ideia. Ele não vai precisar dessa família não, com certeza. O pai e a mãe vai assumir, né? Então que a menina vai ser feliz. Ela é muito jovem para ficar assim, contando com uma pessoa que está lá longe. Não, filha, vai para a luta. Não, fica assim não. Entendi. Você vê como ouvinte, né? E as opiniões não Boa param. tarde, Gerê. É Boa um prazer tarde. estar conversando com você. Prazer é meu. Essa mensagem aí da garota aí que engravidou. E concordo plenamente com o pai, né? Que se fosse eu também faria a mesma coisa. Nós não precisamos de um homem, né? Para fazer uma criança e para pagar pensão. Nós precisamos de uma pessoa que crie. Pai verdadeiro é o que cria, não o que faz. Então eu concordo com o pai da criança e faria a mesma coisa. Um abraço a todos, fique com Deus. Amém, muito obrigado.